Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Convido a todos para o culto que vai se iniciar. Eu vou ler uma passagem de João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida, a favor de seus amigos. Desejo a todos um bom culto e uma boa semana. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Meu coração sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Em meu coração, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Em meu coração, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos à nossa oração desta noite? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal, especialmente as crianças, ó Senhor. Que o Senhor possa abençoá-las, guardá-las e dar oportunidade a elas de conhecer pessoas boas, de seguir nos ensinamentos da palavra que elas aprenderam, que elas possam guardar no coraçãozinho delas e nunca esquecer, e também que elas possam ter paz nos seus lares e que nunca há de faltar alimento para elas, que elas possam ter saúde e também saúde espiritual. Guarde todas e os proteja e as livra de todo mal, porque o Senhor ama as criancinhas. Peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Sobre este povo que se chama povo
noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que assistem conosco. Que a graça do Senhor nosso Pai e a sua misericórdia estejam plenamente dispensados sobre os nossos corações. Vamos ler a passagem de hoje. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. O texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Com base neste texto, trabalharemos as nossas mentes e os corações com o seguinte tema: critérios para acatar uma recomendação. Este texto que lemos fala a respeito de uma recomendação que o profeta faz ao povo. Recomendação para buscar ao Senhor. Essa recomendação deve ser acatada, porque ela cumpre os critérios válidos para acatarmos uma recomendação. Então nós vamos ver esses critérios. A ideia que vamos guardar, a ideia central, é que nós precisamos acatar recomendação segundo os critérios válidos. Há recomendações que não devem ser acatadas e há outras recomendações que devem ser acatadas. Ouvi falar de um filho que estava recomendando ao pai a usar cocaína. Pai, olha, quando eu fico chateado, quando eu fico irritado, eu uso cocaína, fico bem. O senhor podia fazer o mesmo. Quando o senhor estiver chateado, aborrecido, usa cocaína que o senhor fica bem. Esse tipo de recomendação é um tipo de recomendação que não deve ser acatada. Ela não cumpre os critérios de uma recomendação que precisa e deve ser acatada. No dia a dia, inúmeras recomendações nós recebemos que devemos acatar. Nós devemos acatar a recomendação do guarda de trânsito, devemos acatar a recomendação do nosso advogado, do nosso médico, mas há muitas recomendações que não podem ser acatadas. Eu estou falando da recomendação feita por Isaías: buscai ao Senhor. Essa recomendação, ela deve ser acatada. Vamos esclarecer um pouco mais antes de prosseguirmos. Eu estou falando de recomendação. Recomendação é uma palavra formada a partir do verbo mandar e significa ordem, comando, aviso, orientação, mandamento. O texto que nós lemos contém uma recomendação: buscai ao Senhor. Essa é uma recomendação: buscai ao Senhor. E essa recomendação deve ser acatada. E é disso que devemos falar. Para acatarmos uma recomendação, nós precisamos saber se essa recomendação cumpre os critérios que justificam que ela seja acatada. E vamos ver esses critérios. Mas o que é critério? Critério é uma palavra que procede do verbo grego krino. Significa avaliar, decidir. Como resultado de um conjunto de raciocínios que permitem formar convicção sobre adotar ou não certos comportamentos. Nós devemos usar a mente, usar a inteligência e avaliar se aquela recomendação
deve ser acatada ou não. Devemos, portanto, acatar uma recomendação apenas se os critérios indicarem que isso deve ser feito. A nossa pregação consiste em avaliar esses critérios. Vamos ver o primeiro deles. Para acatar uma recomendação, precisamos nos basear no critério da autoridade de quem recomenda. Quer dizer, há pessoas que recomendam e elas não têm autoridade para fazer isso. Essa história da pandemia é uma coisa muito interessante, porque há muitas recomendações sobre o tratamento da Covid-19. Na internet há muitas recomendações que são dadas para as pessoas tratarem a Covid-19. Mas a maioria dessas recomendações não vem de alguém autorizado. A Organização Mundial da Saúde descartou 4 alternativas que eram sugeridas como tratamento da Covid. Entre essas alternativas estava o uso da cloroquina. A cloroquina é recomendada para tratamento da Covid-19, mas somente por pessoas sem autoridade para fazer isso. Se nós recebemos uma recomendação, nós precisamos saber se ela cumpre o critério da autoridade. Ouvi falar, aliás, apareceu na televisão um cidadão dando recomendações. E ele falou que ele era um químico autodidata, quer dizer, ele nunca fez uma faculdade de química. Ele era químico, e se dizia químico, porque aprendeu sozinho. Ninguém se torna químico aprendendo sozinho, sem um laboratório, sem uma faculdade. Então as recomendações dessa pessoa não têm valor, porque a pessoa que recomenda não tem autoridade. Nós aqui estamos falando da autoridade do profeta. O profeta recomendou que se busque a Deus, e ele tem autoridade para isso. Vamos avaliar em 3 argumentações. Primeiramente, a recomendação para buscar ao Senhor é feita por Isaías, um profeta autorizado para isso. Buscar ao Senhor significa amar a Deus, obedecer à lei de Deus, orar, ter comunhão com Deus, louvar a Deus. Isso significa buscar ao Senhor. E o profeta tinha autorização, ele tinha autoridade para fazer essa recomendação. Em segundo lugar, o profeta bíblico falava com autoridade conferida pelo Senhor Deus. Profeta na língua hebraica é Nabi. Nabi é um porta-voz. Se eu pedir a um irmão da igreja para levar um recado meu para outra pessoa, esse irmão que vai levar um recado é um porta-voz. O porta-voz de Deus, o profeta, levava os recados de Deus. Deus usava aquela pessoa para mandar recomendações ao seu povo. Então, o Nabi, o porta-voz, tinha autoridade. Na história de Moisés, quando Deus mandou Moisés falar a Faraó, ele disse: você vai ser a minha boca. Eu vou falar a Faraó para deixar o meu povo ir. E você vai ser a minha boca. E quando Moisés chegou a Faraó, ele disse: o Senhor falou, deixa o meu povo ir. Moisés era a boca de Deus e tinha autoridade para levar a recomendação a Faraó: deixa o meu povo ir. Em terceiro lugar, o profeta tem, por causa disso, ele tem essa autoridade. Ela não é autoridade em nome dele, é uma autoridade em nome de Deus. Todo mundo dá alguma recomendação. E em algumas situações, as recomendações são dadas totalmente de forma ilegítima. Há uma tendência atual
que os psicólogos têm comentado de algumas famílias, quando os pais dizem: nós precisamos ter mais um bebê, porque o nosso filhinho quer um irmãozinho. Ora, o filhinho de 4 anos, ele recomenda um irmãozinho, mas ele não tem nenhuma autoridade, nenhuma competência para indicar ou para recomendar que a família tenha mais uma pessoa. E os psicólogos dizem que os pais devem levar em conta esse fato. O filhinho de 4 anos não tem autoridade para recomendar a vinda de um irmãozinho. Há vários problemas. Eu vi a notícia de uma casa em que o filhinho de 4 anos pediu um irmãozinho e os pais atenderam. E esse irmãozinho veio com defeito. Agora é como você dar um brinquedo estragado para uma criança, porque a criança acha que aquele bebê é dele, mas veio com defeito. Quando uma criança pede o irmãozinho, ele acha que ele vai ganhar um presente, como ganhar uma bicicleta. Mas ele não tem essa autoridade. Há pessoas que têm autoridade que devem ser acolhidas. O profeta tinha autoridade. Quando você receber uma recomendação, pergunte: essa pessoa que me recomenda, ela tem autoridade? Ela está me recomendando fazer uma faculdade? Ela tem autoridade? Ela está me recomendando a trocar de carro? Ela tem autoridade? Então, se ela tem autoridade, ela oferece critério para que a sua recomendação seja aceita. Devemos aceitar as recomendações de Deus. Toda a Bíblia é um livro de recomendações. É através da Bíblia que Deus faz suas recomendações para o povo. Toda recomendação bíblica é autorizada. Toda recomendação da palavra de Deus é válida, porque ela vem do profeta que é autorizado e de um Deus que a autoriza. O segundo critério, meus queridos irmãos, meus amigos, diz que para acatar uma recomendação, precisamos nos basear no critério da benignidade. Por exemplo, como eu encontrei um senhor, ele apareceu lá no posto, um homem com 55 anos, que estava usando crack por orientação de um amigo. Ele precisava perguntar o seguinte: ele está me recomendando usar crack para eu ficar bem. Mas isso é benigno? Essa recomendação faz bem? Ela traz vida? Ela traz saúde? Ela traz progresso? Quando eu estava no cursinho, pretendendo passar para a faculdade de medicina, alguns alunos eram irresponsáveis. E às vezes um aluno queria ir ver um filme na hora das aulas e recomendava a outros colegas, e por recomendação desse jovem, vários alunos saíam na aula, no horário da aula de física ou de química, para ir ao cinema. A pergunta é: essa recomendação é benigna? Ela faz bem? Deixa eu esclarecer um pouco melhor dizendo que benignidade é a qualidade de uma pessoa ou coisa que traz sempre o bem e nunca o mal. Isso é que é benignidade. As recomendações que trazem o bem, a recomendação dos pais. A Bíblia diz que os pais devem recomendar aos filhos comportamentos, condutas. O professor, que é responsável pelos seus alunos, ele recomenda. E essas recomendações, elas praticamente podem ser consideradas como recomendações benignas. O médico faz recomendações. Eu tinha um paciente que estava com um problema de saúde, porque ele estava com cirrose hepática. E eu disse para ele, eu recomendei: por favor, o senhor com cirrose não pode usar bebida alcoólica. Mas ele usava. A recomendação era benigna,
era boa para ele. A recomendação de não usar bebida alcoólica para quem tem cirrose é uma recomendação benigna, mas ele não atendeu até que piorou muito e depois morreu. O segundo critério que estamos analisando é este: benignidade. Ao receber uma recomendação, procure saber se ela é benigna. Continuando nesse mesmo assunto, eu quero afirmar o que anotei aqui. Na Bíblia grega, as divindades ou os governantes eram designados por duas palavras. O déspotes, que é traduzido em português por déspota, e Kyrios, que é traduzido como Senhor. Então havia dois tipos de governantes, ou dois tipos de divindades, o déspota e o Senhor. O nosso Deus está na categoria de Senhor. Jesus é o Senhor. A palavra Kyrios, que designa o nosso Deus, o seu Cristo, aparece na Bíblia cerca de 9.800 vezes. Senhor. E a palavra déspota aparece cerca de 70 vezes. O Senhor é benigno. O déspota é maligno. Porque o déspota tem as características da malignidade. E eu fiz uma comparação em duas colunas, mostrando porque o déspota é maligno e porque o Senhor é benigno. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, é Senhor. Deus não é déspota, Deus é Senhor. O Cristo, filho dele, que veio ao mundo, não é déspota, ele é Senhor. E vejam só a comparação. O déspota domina escravos. O Senhor conduz discípulos. O déspota controla o poder. O Senhor, o Kyrios, ilumina os corações. O déspota pratica autoridade arbitrária. O Kyrios, o Senhor, exerce autoridade natural. Por que o Senhor tem autoridade para recomendar comportamentos ao seu povo? Os mandamentos de Deus foram dados durante a travessia pelo deserto. Deus vai conduzindo através de Moisés um povo. E Deus tem autoridade legítima para recomendar comportamento. O povo que Deus conduzia pelo deserto, através da liderança de Moisés, era um povo que Deus havia tirado da escravidão. De acordo com a lei, quando alguém libertava um escravo, tinha poder para mandar na vida desse escravo. Deus libertou o povo da escravidão. Deus libertou o povo do Egito. Então Deus tinha autoridade para mandar nesse povo. Então, enquanto que o déspota pratica uma autoridade arbitrária, porque ele não libertou o escravo, o Senhor exerce uma autoridade legítima e natural. Quarto lugar, o déspota oprime o povo. O Senhor trata o povo com amor. O déspota escraviza o povo. E o Senhor, o Kyrios, liberta o povo. Os reis pagãos e as divindades pagãs eram despóticos, porque eles exerciam uma autoridade arbitrária, tirana e persecutória. Vou dar dois exemplos. Um exemplo da religião na Palestina, na terra de Canaã.
Um dos deuses da terra de Canaã se chamava Moloque. Era um déspota. Porque Moloque era uma divindade que exigia sacrifício humano. Quando alguém ia adorar essa divindade, precisava levar o seu filho para ser sacrificado. Moloque era feito de bronze, a estátua dele, a imagem dele era feita de bronze. Era colocado fogo embaixo dessa estátua, e quando ela estava em brasa, o adorador colocava o seu filho, o seu bebê, nos braços de Moloque, e esse bebê era torrado, era ali queimado. Isso é o déspota. O nosso Senhor é o Kyrios. Ele não é o déspota. Na Grécia, na mitologia grega, havia uma divindade horrorosa, que era meio bode, meio humano. Tinha cabeça de bode, chifre de bode, tinha pés de bode, cauda de bode. Era essa divindade das matas. E era crido como uma divindade monstruosa e brutal. As pessoas tinham medo de encontrar essa divindade, porque as pessoas acreditavam que nas florestas essa divindade residia. E as pessoas tinham medo de encontrar essa divindade, tinham muito medo. Pan. Dessa palavra veio a palavra pânico. Pânico, que é a palavra da língua portuguesa, que significa um pavor, um medo máximo, veio da divindade despótica chamada Pan. Ora, seguir a Deus, aceitar a recomendação, é benigno. E esse é o critério. A recomendação é benigna. Se ela é benigna, ela está dentro do critério, porque nós queremos recomendações que nos ajudam e que nos fazem bem. Como eu estava dizendo então, buscar ao Senhor cumpre o critério da benignidade. Buscar ao Senhor é bom. É um critério benigno. Porque o Senhor não é déspota. O Senhor é Kyrios. Ele é bondoso e nele está tudo bem e nele não há mal. O terceiro critério, para acatar uma recomendação, nós precisamos nos basear no critério da efetividade. O texto diz: volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, porque é generoso em perdoar. Efetividade é a qualidade daquilo que produz efeito verdadeiro, desejado e benéfico, e que nunca falha. Isso aqui é efetividade. Eu precisava trocar a minha habilitação para dirigir. Passei na instrução pelo instrutor. O instrutor deu muitas recomendações. Todas as recomendações que ele me deu, eu procurei seguir. E aquelas recomendações, elas me ajudaram, elas funcionaram. O que eu queria alcançar, eu alcancei, mediante as recomendações que eu tinha recebido. A recomendação de buscar a Deus, ela sempre traz seus efeitos. O professor dá recomendações. O médico dá recomendações. A cura de um doente depende das recomendações. Eu estou falando, então, do critério
para acatarmos uma recomendação, o critério da efetividade. Um doente ou um estudante precisam acatar as recomendações do seu médico ou do seu professor. Porque essas recomendações, elas são efetivas. Elas funcionam. Qual era a situação do povo? O povo tinha dois problemas que eram que preocupavam o profeta Isaías. O primeiro era a desvalia. É um povo que está no cativeiro, portanto, em condições precárias. E segundo, era o pecado. As nossas maiores carências são essas: desvalia e culpa. A busca de Deus é eficaz, ela funciona para a nossa desvalia e para a nossa culpa. O profeta diz que o Senhor se compadece e é generoso em perdoar. Se nós encontrarmos um mendigo na rua, nós vamos olhar para esse mendigo e saber que ele tem dois problemas. A desvalia, porque não tem roupa, porque não tem casa, porque não tem alimento. E, em segundo lugar, que ele é culpado. Todo ser humano é desvalido e é culpado. Somos desvalidos em relação a alguma coisa e culpados em relação a alguma coisa. A busca do Senhor, de acordo com Isaías, vem para ser efetiva na solução desses dois problemas do ser humano. A busca do Senhor é efetiva por nós, por causa da sua misericórdia, que corrige a nossa desvalia. A misericórdia é o cuidado de Deus para com o sofredor. Aquele que está numa situação difícil, numa situação terrível de sofrimento, a essa pessoa se dirige a misericórdia. E essa misericórdia é dispensada quando buscamos ao Senhor. Então isso significa que Deus exerce uma recomendação que é efetiva. Buscar ao Senhor traz o alcance da sua misericórdia. Mas todo ser humano também é culpado diante de Deus e diante do seu próximo. Aí o profeta diz que Deus não somente é misericordioso, mas Ele é generoso para perdoar. Deus cuida da nossa desvalia e da nossa culpa. Por isso que a recomendação de buscar ao Senhor é uma recomendação que deve ser acatada, é uma recomendação válida. Um hino muito bonito que temos no cantor cristão e no hinário para o culto cristão diz que só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste um só pecador. Todo o que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. A recomendação de buscar a Deus, ela é efetiva, ela funciona. Todo o que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Pois bem, vamos então concluir a nossa palavra hoje sobre acatar recomendações dentro de critérios que justificam esse acatar. Relacionar-se com o Senhor por amor a Ele, pela obediência aos seus mandamentos, pela oração, pela comunhão e pelo louvor,
é a mais importante de todas as recomendações. De tudo que alguém pode recomendar, a recomendação buscar ao Senhor é a mais importante. Porque é por esta recomendação que solucionamos os nossos problemas cruciais, a desvalia e a culpa. Esta recomendação que vem de Deus, pelo profeta, deve ser acatada, pois está de acordo com os critérios de autoridade de quem recomenda, de benignidade experimentada por aquele que experimenta e pratica essa recomendação, e por produzir resultados esperados e necessários, que é a sua efetividade. Precisamos, portanto, acatar a recomendação que se sustenta nos critérios referidos e devemos rejeitar todas as demais recomendações. Há recomendações que cumprem critérios de aceitação, mas muitas recomendações elas não cumprem critérios de aceitação. Então nós não devemos acatá-las. Há recomendações que levam ao crime, que levam à doença, que levam à morte. E há recomendações que levam à vida. O pedido a Deus é esse, que Deus nos dê sabedoria para saber qual é a recomendação que é da vontade de Deus, que é autorizada por Deus e que vai nos fazer bem. Que assim seja. Amém. Descansa em Deus.